Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E exatamente por isto e para isto aqui nos encontramos mais uma vez reunidos neste ambiente em nome de Deus e com a autorização de Deus, com a permissão de Deus, nosso Pai, sob o comando e a orientação de Jesus, através dos seus mensageiros de luz que aqui se fazem presentes nos dois planos da vida. E assim agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus, e é preciso que agradeçamos constantemente a Deus pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por ter nos concedido mais esta oportunidade, ligados a este instrumento físico que conhecemos com o nome de corpo, este elemento material que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Aqui nós nos encontramos mais uma vez matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, realizando o nosso processo educativo. Por tudo isto agradeçamos a Deus, a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor que veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho, onde nós encontramos todos os ensinamentos de que necessitamos para a nossa transformação. E a doutrina espírita veio nos auxiliar neste processo também, clareando um tanto mais estes ensinamentos, jogando luz sobre estes ensinamentos de Jesus. Aos espíritos amigos é preciso também que agradeçamos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado por sua presença, por sua participação, por nos auxiliar na divulgação do Evangelho do Cristo através dos compartilhamentos destes ensinamentos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca da influência do organismo em relação ao espírito. Hoje, a questão de número 369, que se encontra no capítulo de número 7 do livro número 2, ou da parte 2ª de O Livro dos Espíritos, que trata acerca da volta do espírito à vida corporal. Este é o capítulo de número 7. Então, a questão de número 369, foi formulada por Kardec da seguinte maneira: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Então, assim, Kardec quis saber dos espíritos superiores que se o livre exercício das faculdades da alma, ou seja, todas as faculdades da alma, se está subordinado ou subordinada ao desenvolvimento dos órgãos, será que precisamos aguardar ou esperar o desenvolvimento dos órgãos físicos para que nos manifestemos aqui no meio físico? E a resposta nós encontramos no corpo de uma criança
recém-nascida ou mais jovenzinha, ou seja, os órgãos não oferecem as condições necessárias para o espírito se manifestar, para o exercício das faculdades do espírito. Ou seja, um espírito, por mais avançado que seja, ao retornar ao corpo físico, no início da sua trajetória, os órgãos do corpo físico não lhe oferecem ou não lhe oferecerá condições para que ele se faça conhecer. Ele terá que aguardar o tempo necessário e suficiente ao desenvolvimento adequado dos órgãos. Então, assim, a este questionamento formulado por Kardec aos espíritos superiores, eles responderam da seguinte maneira: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Então, os órgãos do corpo físico são os instrumentos, ou seja, são os meios pelos quais o espírito se manifesta, ou manifesta as suas faculdades. Então, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Então, a manifestação dessas faculdades, ela se acha subordinada, e não tem como ser diferente, está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de aperfeiçoamento dos órgãos, ou de perfeição dos órgãos. Porque se o órgão ou se os órgãos, mesmo já desenvolvidos, já numa fase adulta, mas se apresentar alguma imperfeição, o espírito não terá condições de manifestar as suas faculdades. Então é por isto que aqui a espiritualidade superior deixa bem clara esta necessidade do desenvolvimento, bem como da perfeição dos órgãos. Não é simplesmente desenvolver os órgãos, mas se esses órgãos apresentarem alguma debilidade, algum defeito, alguma deformidade, o espírito não terá condições de se manifestar ou deixar transparecer as suas faculdades. E aí eles completam dizendo: como a excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria à sua execução. Então, em muitas situações, você tem condições, você tem o conhecimento necessário e suficiente para a execução de um determinado trabalho, mas se você não tiver a ferramenta própria, a ferramenta adequada para a execução daquele trabalho, você não conseguirá executar por completo ou nem conseguirá executar o trabalho. Então é por isto que os espíritos amigos, lendo agora de uma forma completa, eles nos deram esta resposta, respondendo a Kardec, acerca deste livre exercício das faculdades que depende do desenvolvimento e da perfeição dos órgãos. Então eles dizem assim: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Desenvolvimento e grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria à execução. Não adianta você ter uma outra ferramenta à sua disposição, mas aquela ferramenta não sendo adequada, apropriada para a execução daquela tarefa, não lhe servirá. Então, se o órgão que ele precisa para se manifestar apresenta algum problema, alguma imperfeição, mesmo que os demais órgãos do corpo físico estejam todos
em perfeito funcionamento ou em perfeita harmonia, ele não conseguirá se manifestar de forma integral ou mesmo não conseguirá se manifestar. Então, acerca deste assunto é importante, já que estamos falando de alma e de corpo, é importante voltarmos lá no início de O Livro dos Espíritos, lá na sua introdução, no item de número 6, quando os espíritos superiores nos deixaram um resumo da doutrina espírita. E aí eles falam, num determinado ponto, do item de número 6, eles dizem que os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras espécies. A alma é um espírito encarnado. Então, alma e espírito é a mesma coisa, um é sinônimo do outro. Para efeito didático, Kardec diferenciou, usou terminologias diferentes, espírito quando desencarnado e alma quando encarnada, ou quando encarnado ou ligado a um corpo físico. Então é por isso que aqui eles falam que a alma nada mais é que um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então você, eu, cada um de nós, na condição de essência imortal, nós temos um corpo físico. Não temos um espírito, nós somos o próprio espírito, como nós já falamos algumas vezes, já lembramos e relembramos. E aí eles acrescentam que há na criatura humana três coisas, basicamente falando. A primeira destas três é o corpo físico, ou ser material, análogo aos dos animais e animado pelo princípio vital. O segundo ponto, ou a segunda composição, é a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E o terceiro, ou a terceira composição, é o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que conhecemos com o nome de perispírito. Então, basicamente, nós temos essa tríade, ou seja, nós somos compostos, basicamente, e estamos aqui funcionando e nos manifestando, se assim podemos dizer, usando um corpo físico, tendo como intermediário o laço semimaterial, que conhecemos com o nome de perispírito, e o espírito ou alma, que se encontra ligado ou ligada ao corpo físico. Então, assim, fechamos também este parêntese com esta citação, este lembrete acerca deste item lá da introdução de O Livro dos Espíritos, para ampliar um tanto mais as nossas reflexões acerca do corpo físico, acerca da alma, acerca deste laço semimaterial que nos prende ou nos une e que serve de intermediário entre o corpo e a alma, que é o perispírito. E na sequência, seguindo com as nossas reflexões e ampliando um tanto mais essas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume número 8, capítulo de número 12, onde encontramos as reflexões ou os comentários acerca da questão 368 que estamos estudando neste momento. Então, Miramês, acerca do livre exercício das faculdades pela alma
usando um corpo físico, ele nos fala da seguinte maneira, que o livre exercício das faculdades da alma depende, de certo modo, da evolução dos órgãos, pois eles são o instrumento desse exercício. Então, sem a evolução, e conforme vimos na resposta dos espíritos superiores, a perfeição desses órgãos, o espírito não conseguirá se manifestar. Então é por isso que Miramês aqui nos diz, e nos lembra e relembra, que o livre exercício das faculdades da alma depende, de certo modo, da evolução dos órgãos, ou seja, do desenvolvimento dos órgãos, pois eles são o instrumento desse exercício. Todos nós, sem exceção, encarnados e desencarnados, temos uma consciência instintiva de modo a comandar todos os corpos em se falando dos seus departamentos de vida. Porém, é a mente central, a senhora de todo o complexo, que pode dar ordem para os seres, para serem executadas no adestramento de todos os órgãos. Então é a nossa mente central, que é a senhora de todo o complexo, que dá as ordens para serem executadas por todos os órgãos que compõem o nosso corpo físico, essa indumentária física. Isso é divino, lembra Miramês? Isso é divino e pode ser comprovado. Basta dar ordens aos nossos órgãos e eles obedecerão. Nesse exercício, eles ganham mais amplitude de evolução nos seus comportamentos, de sorte a oferecer ao espírito melhores funções para que se manifeste com as facilidades, com mais facilidade as suas faculdades. Então os órgãos, eles estão interligados uns aos outros, conforme nós sabemos, e obedecendo a estes comandos da nossa mente central ou da mente central, nós nem observamos, nós nem percebemos que eles estão recebendo estes comandos e funcionando, e cada um fazendo a sua função, cada um cumprindo a sua tarefa adequadamente. Então é por isto que Miramês classifica isto como algo divino e pode ser comprovado. Então ele diz que a comprovação deste algo divino é da seguinte maneira: basta dar ordens aos nossos órgãos e eles obedecerão. Nós nem percebemos a nossa mente dando estas ordens, estes comandos para os nossos órgãos. Então ele diz que basta dar ordens aos nossos órgãos e eles obedecem. Nesse exercício eles ganham mais amplitude de evolução. A própria faculdade se apoia no físico. Certamente que é valor do espírito, mas corre pelos canais fisiológicos, obedecendo a certas leis. É o relacionamento entre os dois mundos. Então é o relacionamento, conforme que nos lembra Miramês, entre mundo material e mundo espiritual. Sendo assim, diz ele na sequência, tudo o que existe se comunica com seu semelhante dentro do padrão que pertence. Tudo se comunica. Nada está isolado, nada existe isolado. As linhas de entendimento são diversas, na diversidade da inteligência.
Então nada existe de forma isolada no universo. Tudo está concatenado, tudo está ligado. E as linhas de entendimento são diversas na diversidade da inteligência. Desta forma, acrescenta Miramês, quando o Espírito da Verdade respondeu a Allan Kardec que o Espírito intelectualiza a matéria, foi no sentido de que a matéria tem suas possibilidades, bastando que seja movida pela inteligência espiritual. Então, a matéria, conforme que nos lembram os espíritos superiores, através de Miramês, a matéria, ela é movida pela inteligência espiritual, ou seja, é o espírito, essência divina, que começou a sua trajetória lá na condição de um princípio inteligente. Então é esta inteligência que dá ânimo, que dá vida, que dá movimento à matéria. Essa é uma verdade que se encontrava escondida nas obras do tempo e que o Espiritismo veio trazer à luz, colocá-la em cima do velador, conforme nos fala Jesus. A alma, acrescenta Miramês, a alma, para se manifestar no mundo físico, assim como eu estou fazendo agora, neste momento, para me manifestar aqui no mundo físico, certamente que todos nós precisamos de instrumentos compatíveis com tal empreendimento. Então, sem órgãos compatíveis, sem instrumentos compatíveis, instrumentos capazes para isso e capacitados para isto, nós não conseguiremos nos manifestar. Então é por isso que ele diz que certamente que nós precisamos, nós que aqui nos encontramos no plano físico, precisamos de instrumentos que sejam e estejam compatíveis com tal empreendimento. E o instrumento ou instrumentos são os órgãos que, quando estão em plena harmonia, proporcionam um desempenho sem embaraços. Conforme falamos e lembramos anteriormente, se os demais órgãos do corpo físico estiverem saudáveis, em perfeita harmonia, em condições de serem usados, mas, por exemplo, se o meu órgão fonador estiver com problema, estiver prejudicado por algum motivo, eu não conseguirei me expressar desta forma usando a voz. Conseguiria até me expressar usando outros meios, os gestos, por exemplo, mas não usando a voz se o órgão fonador estiver prejudicado. Então é por isso que aqui Miramês nos diz que são os órgãos que, quando estão em plena harmonia, estão perfeitos, proporcionam um desempenho sem embaraços. Desta forma, ele acrescenta na sequência que Kardec, o codificador do Espiritismo, somente pôde fazer seu trabalho magistral encontrando médiuns com grandes recursos mediúnicos, ou seja, sem aqueles instrumentos mediúnicos, Kardec não teria conseguido realizar este trabalho de organização da doutrina espírita. Então ele precisou de médiuns com grandes recursos mediúnicos para corresponderem às necessidades da época, e seus órgãos estavam livres como instrumentos para os espíritos falarem às criaturas humanas, compondo-se assim os livros da codificação. Então, mesmo tendo os médiuns que estavam à disposição e com disposição para realizarem o trabalho, se os órgãos dos médiuns não estivessem livres, não estivessem em perfeita harmonia, também não seria ou não teria sido possível a realização daquele trabalho naquela época para a organização, a composição dos livros da codificação da doutrina espírita. E aí ele segue dizendo que a continuação da doutrina
a continuação da doutrina espírita, carece de outros medianeiros para que surjam novas revelações acerca da vida. E exatamente isto que vem acontecendo ao longo das décadas, para que as criaturas humanas vejam o Cristo onde ele sempre está e onde ele sempre esteve, como dirigente maior do planeta, abaixo de Deus, é lógico, como dirigente do planeta e como o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Assim, acrescenta Miramês, haveremos de passar por ele para passarmos por ele para sentirmos a luz de Deus em nossos corações. Então, essa continuação das revelações, conforme aqui ele nos lembra, que a doutrina espírita é esta continuação e, sendo assim, carece de outros medianeiros, ou seja, de outros médiuns, para que este trabalho continue sendo executado, este trabalho de revelações ou novas revelações acerca da vida, possam continuar chegando para todos nós aqui na Terra, nos esclarecendo sempre, à medida que formos nos capacitando para isto, nos capacitando para o conhecimento da verdade, chegando àquela condição que Jesus nos fala em seus ensinamentos, chegando àquela condição de termos ouvidos para ouvir, bem como olhos para ver. E aí Miramês acrescenta na sequência, é necessário um corpo bem adestrado, acostumado com vibrações elevadas, aqui ele falando acerca dos medianeiros, ou daqueles instrumentos que servem de ponte entre mundo material e mundo espiritual. Este corpo precisa estar adestrado, ou seja, ser educado evangelicamente falando, esteja acostumado com vibrações elevadas para servir de instrumento aos benfeitores espirituais, bem como para manifestação dos próprios e, consequentemente, dos valores conquistados. Então não é qualquer instrumento mediúnico que está preparado ou que esteja preparado para a manifestação dos benfeitores espirituais de alta envergadura. Então é por isso que aqui ele nos lembra que estes corpos, estes instrumentos medianímicos precisam estar adestrados, precisam estar educados, preparados, e estejam acostumados ou que possam ir se acostumando pouco a pouco com as vibrações mais elevadas para servir de instrumento aos benfeitores espirituais, bem como para a manifestação desses benfeitores espirituais de elevada iluminação espiritual. Então é por isso que falamos anteriormente que a maioria de nós, se estivermos na condição de instrumentos mediúnicos, e para aqueles que estejam na condição de instrumentos mediúnicos para a manifestação dos espíritos que se encontram fora do corpo físico, a maioria absoluta destes instrumentos não estão adestrados adequadamente, não estão preparados e acostumados adequadamente para receber estas vibrações elevadas dos espíritos superiores. Então é por isto que aqui Miramês nos fala acerca da necessidade da educação destes instrumentos, adestrar os instrumentos. E aí Miramês, ainda falando acerca deste assunto e encerrando estas reflexões, ele diz assim no último parágrafo: se há embaraço do corpo para o espírito se manifestar seus dons, ao mesmo tempo isso é oportunidade para trabalhar pela evolução do mesmo.
Então, se há embaraço do corpo para o espírito se manifestar ou manifestar os seus dons, isto é ao mesmo tempo, mesmo apresentando o embaraço, oportunidade para trabalhar pela evolução deste corpo, deste instrumento, para que ele venha se tornar um instrumento adestrado, o necessário e suficiente para manifestação. Lembremos-nos da fala de Paulo. Então aqui, Miramês encerra lembrando palavras de Paulo. Lembremos-nos da fala de Paulo, o apóstolo. Em tudo dai graças. Então, mesmo que não estejamos com um instrumento adequado para a manifestação das almas mais elevadas, mas mesmo assim, é preciso que nós, em tudo, é preciso darmos graça e nos prepararmos, nos qualificarmos para novos trabalhos. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare e que possamos seguir adiante neste processo de educação, neste processo de preparo para a execução de trabalho em todas as áreas onde formos convidados ou onde estivermos. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.